Olá, tudo bom? Meu nome é Thiago. Eu estou aqui para conversar um pouco hoje a respeito de o silêncio interior e refletir um pouco sobre isso, porque o silêncio interior é aquilo que nos propicia nós encontrarmos qual é a nossa paixão, qual é o nosso talento, qual é o dom, aquele dom específico que só nós possamos ou podemos contribuir aqui na Terra. Cada ser humano tem um talento, um dom específico, algo único, como se fosse a canção única que somente aquela pessoa pode cantar. Ninguém mais pode fazer isso por ela. E ela se sente, digamos assim, em unidade com o universo quando ela consegue expressar a sua própria canção, sua única canção. E por que eu estou trazendo a questão do silêncio interior? Porque o silêncio interior é o meio pelo qual a gente consegue entrar em contato com essa característica única, individual, que pertence a cada pessoa. Tem algumas histórias, por exemplo, como do René Descartes, que foi um filósofo, ele é bem conhecido na modernidade, e o René Descartes, ele sabia que ele almejava algo, ele queria, como se diz, libertar o conhecimento de qualquer forma de misticismo, né? E ele foi um cara que se perdeu, digamos assim. Se perdeu porque ele viajou ele foi como se fosse um andarilho. Ele viajou por vários países da Europa e não tinha muito bem uma parada. E eu me recordo que na biografia dele ele conta não, mas outras pessoas contam, é claro, que teve um momento em que ele ficou completamente solitário se eu não me engano, era em algum exército, assim, num alojamento de exército, não sei se era exército naquela época, mas era num alojamento militar. Naquela época tinha muitas guerras, enfim. E nesse lugar ele experimentou uma solidão profunda. E o incrível é que, claro, todos nós tememos a solidão, mas às vezes numa solidão profunda você consegue descobrir qual é o verdadeiro sentido da sua existência, qual é a verdadeira paixão que lhe motiva a viver. Então foi nesse lugar que o René Descartes teve um insight profundo sobre uma visão de um novo mundo e que ele deveria trazer, digamos assim, isso à tona. Então ele concebeu lá, a partir daquele insight dele, ele concebeu toda uma nova teoria de conhecimento para o Ocidente. Isso foi algo único, que somente ele poderia fazer. Então foi num momento de silêncio que ele conseguiu essa lucidez. E eu trago essa questão do silêncio porque quando a gente fala em silêncio, significa que você para de se identificar com pensamentos, com emoções e entra num estado de consciência não julgadora sobre as coisas. O Cazuza também, é interessante a história dele porque ele teve toda uma trajetória, mas a época em que ele compôs as melhores canções foi justamente quando ele parou para observar a realidade, né? Quando ele soube da doença, foi fazer tratamento, voltou, e aquilo já tinha transformado ele. E ele relata que a inspiração para as melhores canções dele vieram a partir do momento que ele começou a observar a realidade. Ou seja, ele estava num estado de consciência não julgadora também. E a partir dali ele compôs as melhores canções da vida dele. Às vezes a gente passa por momentos de solidão muito forte, de muita dor. E são nesses momentos realmente, se nós estivermos atentos, que Deus está mais presente conosco. E que coisas extraordinárias podem nos ser reveladas. Então tirar um momento para o silêncio de manhã cedo, antes de iniciar o dia, no final do dia também, para entrar em contato com essa fonte interior que é rica, sábia, que sabe o que é o melhor para nós aqui na Terra, é algo
bastante importante para nós. E uma coisa que eu queria trazer também é com relação ao James Brown. Não sei se vocês já ouviram ele, mas o James Brown também foi um músico que em determinada época da infância dele, ele era um negro. Naquela época nos Estados Unidos os negros sofriam muito preconceito. O James Brown, então, ele foi abandonado aos 4 anos pela mãe, viveu com o pai, e o pai dele ele ia muito para os bosques, ele trabalhava com árvores, não sei o que ele extraía das madeiras, enfim. E o James Brown passava sozinho, vários e vários dias, brincando no bosque, enquanto o pai dele trabalhava. E diz que aquele momento de silêncio que ele passava solitário, foi um momento que propiciou a ele mais tarde despertar o gigante dentro dele. James Brown foi um revolucionário para a época, ele foi um ícone de sucesso para que os negros pudessem, digamos assim, despontar socialmente. Quem estudar um pouco da história dos Estados Unidos naquela época, a gente via que eles sofriam um preconceito enorme, né? Não podiam andar na mesma calçada que os brancos, não podiam acho que até o mesmo ônibus eles não podiam pegar. Mas enfim, restaurantes também, eles não podiam ir nos restaurantes de branco. E aí uma jornalista perguntou para o James Brown: qual é o segredo do teu sucesso? E aí foi interessante que ele disse assim, ó: o segredo do meu sucesso são 2 coisas. Uma, que eu sou perfeito. E a segunda, que eu acredito nisso. Então, dentro de nós, todos nós temos essa perfeição. Nós temos que aproveitar momentos, entrar em silêncio para estabelecer uma conexão com essa fonte que existe dentro de nós. Só por meio do silêncio a gente consegue isso. Você pode rezar, pode meditar, a meditação leva ao silêncio, né? Mas é realmente no momento em que você para de se identificar com pensamentos, com emoções, e entra nesse estado de observador, de consciência não julgadora, que você consegue ter uma conexão profunda com a sua alma, com o seu ser interior, com Cristo dentro de você, com o seu Deus interior, enfim. Então esse é um tema que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, aproveitando esse momento, esse lugar bem especial aqui em Porto Alegre. Até breve, então.